autor de Hebreus argumenta e vai dizer àquelas pessoas: olha, voltar ao judaísmo é o mesmo que descartar o Messias que veio. Se vocês insistirem em retornar a essas práticas, voltar a guardar essas práticas, vocês estarão abandonando o Messias. E aí, diante desse contexto, e para utilizar de várias argumentações, tentando tombar por terra a ideia daqueles judeus de retornar ao judaísmo, o autor de Hebreus vai defender e ensinar a imutabilidade de Deus. Então, dentre os vários argumentos para convencer aquelas pessoas de que elas não deveriam retornar ao judaísmo, ele utiliza o argumento da imutabilidade de Deus. E aí, ele então diz: olha, Jesus é o Cristo ontem, hoje e para todo sempre. Então, ao corrigir uma prática errada daqueles judeus, o autor sagrado acaba nos ensinando acerca desse grandioso atributo divino que é o da imutabilidade de Deus. Esse atributo nos mostra que Deus, ele é perpetuamente o mesmo. Ele nos ensina que o Criador, ele não está sujeito a nenhum tipo, nenhuma possibilidade de mudança no seu ser, nos seus atributos, nas suas determinações. Então nós vamos ver inicialmente algumas das características desse atributo de Deus. Primeiro, Deus é imutável em seus próprios atributos, como acabei de mencionar. A Bíblia diz que todos os atributos de Deus, eles continuam idênticos ao que eram antes da criação do mundo. Por exemplo, a sua sabedoria, ela não sofre diminuição. A Bíblia diz que o amor de Deus, ele é eterno, a sua verdade permanece imutável. A sua santidade sempre foi e sempre será imaculada. A Bíblia diz que a misericórdia de Deus, ela se renova a cada manhã, ou seja, não cessa jamais. A Bíblia diz que o poder de Deus permanecerá imbatível. Aliás, como nós vamos ver, não só hoje, mas talvez semana que vem, quando falarmos da onipotência, imutabilidade está diretamente ligada à questão ao outro atributo da onipotência. Porque não há força ou circunstância no mundo capaz de persuadir Deus a alterar a sua palavra, os seus propósitos, as suas promessas. Então, antes de tudo, Deus, ele é imutável em seus atributos. Além disso, Deus é imutável em seu ser, em sua essência. Diz a Bíblia que Deus, ele nunca evoluiu. Deus nunca cresceu. Deus nunca melhorou. Tudo que ele é hoje, ele sempre foi e ele sempre será. Por isso que ele vai dizer lá em Malaquias 3, eu, o Senhor, não mudo. Sempre que existe uma mudança, essa mudança ou ela acontece para pior ou para melhor. Se Deus mudasse para pior, deixaria de ser perfeito. Se Deus mudasse para melhor, isso significaria que ele pode melhorar. Ou seja, ele não era perfeito no passado. Sendo assim, qualquer tipo de mudança implicaria imperfeição agora ou imperfeição no futuro. Ou seja, Deus, ele não tem progresso e nem retrocesso algum. É impossível, falando de Deus, existir
melhoramento ou deterioração. Essas palavras não se aplicam a Deus. Terceiro, Deus ele é imutável, não só nos seus atributos, não só no seu ser. Deus é imutável na sua vontade. Ninguém dissuade Deus de fazer alguma coisa que Ele decide fazer. Vou logo dizer aqui, porque eu acho que não coloquei no esboço e posso esquecer, mas está me vindo à mente. Aí alguém pode perguntar assim: se Deus não muda nunca na sua vontade, para que eu vou orar? Deus não muda as circunstâncias, mas Deus muda o coração das pessoas em relação às circunstâncias. Por isso que a gente tem que orar. Acho que eu vou falar sobre isso sim, está lá na frente. Deus é imutável na sua vontade. Jó 11 diz assim: se ele está contra alguém, quem o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Salmo 33, texto que nós lemos, diz: o conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do seu coração de geração a geração. Provérbios 19: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Isaías 14, Deus falando: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Mais à frente, Isaías vai dizer: o que o Senhor determinou, quem invalidará? A sua mão está estendida, quem a fará voltar atrás? Mais lá na frente, Isaías vai dizer, Deus através de Isaías: agindo eu, quem impedirá? Paulo vai dizer em Romanos 11 que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então Deus ele é imutável na sua vontade. E para a gente entender isso, não precisa de muita inteligência ou de muita lógica, não. Pensa só o seguinte: se Deus é onisciente e onipotente, por que ele mudaria algo que ele já decretou? Aí você pode ponderar e argumentar o seguinte: bem, mas existem passagens na Bíblia que dizem que os planos de Deus mudaram. São 3 textos famosos, e todos eles falam do recuo de Deus depois da ameaça do juízo. Êxodo 32, Isaías 38 e Jonas 3. Êxodo 38, Deus diz assim: eu vou acabar com esse povo, não suporto mais. Moisés vai lá, intercede e Deus muda. Ou seja, a oração de Moisés é um desses textos, ali para evitar a destruição do povo. Isaías 38 fala do acréscimo de 15 anos à vida de Ezequias. Outro texto famoso. E lá em Jonas 3, o fato de Deus ter voltado atrás na decisão de julgar Nínive. E aí? Como diz aquele camarada quando está diante de uma situação meio complicada, veja bem. A intenção de Deus, quando Ele fez a ameaça, não tem por que a gente duvidar de que era aquela mesma. A intenção de Deus era aquela. Mas quando a situação mudou, a intenção divina também mudou. Ou seja, mudança de atitude
não significa necessariamente mudança na natureza, nos atributos e nas promessas. Simplesmente quer dizer que Deus, ele reage de maneira diferente a situações diferentes. Por exemplo, o caso de Jonas nos ajuda a entender isso e pode ser aplicado aos outros casos. Deus olhou, viu a iniquidade de Nínive, chamou Jonas e disse: vai lá e proclama e pregue e diz o seguinte: olha, 40 dias e vocês vão ser destruídos. 40 dias e eu vou vir com juízo. E se o povo não se arrependesse, o juízo viria. No entanto, na própria mensagem de Jonas, na própria advertência, já está a possibilidade de quê? De Deus retirar o juízo, caso o povo se arrependesse. Está implícito na advertência. O propósito da advertência era qual? Provocar arrependimento. Quando o povo se arrependeu, a situação foi alterada. Logo, Deus reagiu de modo diferente àquela nova situação. O texto de Jonas 3 diz assim: viu Deus o que fizeram, se converteram do seu mau caminho, e se arrependeu Deus do mal que tinha dito que lhes faria, e não fez. Então, a possibilidade do arrependimento estava implícita na advertência. Quando eles se arrependeram, a situação mudou. Os casos de Ezequias e de Moisés são semelhantes. Deus promete enviar o juízo, e se a situação não se alterasse, era juízo que ia vir. Mas a situação mudou. Então Deus reage a essa nova situação de que forma? Atendendo a oração da pessoa que se arrependeu e descartando o juízo. Gente, será que Deus não sabia que o povo de Nínive ia se arrepender? Será que Deus não sabia que Moisés iria clamar pelo povo alcançando o perdão? Será que Deus não saberia ou não sabia que Ezequias iria viver mais 15 anos? Então, se Deus sabia dessas coisas, Ele não mudou. Tudo bem, pastor. E aqueles textos lá de Gênesis 6 e 1 Samuel 15 que dizem com todas as letras que Deus se arrependeu? Gênesis 6 diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra. E 1 Samuel 15 diz que Deus se arrependeu de ter ungido a Saul como rei. Em ambos os textos, o autor sagrado ele está usando aquilo que a teologia chama de antropomorfismo. O que é isso? Atribuir sentimentos humanos a Deus. Por quê? Porque existem sentimentos que são próprios do ser divino. Como já falei em alguma das mensagens aqui, os atributos de Deus, existem atributos que são comunicáveis, que nós podemos desenvolver. Daqui a algumas semanas eu vou falar deles: misericórdia, graça, bondade, paciência, amor. Mas existem atributos divinos que são incomunicáveis, são próprios do ser divino. Assim também existem sentimentos que são únicos do ser divino. Ou seja, nós humanos não entendemos, não compreendemos, não tem como assimilar. Então é nesse contexto que Deus, ele vai acomodar a sua linguagem às nossas limitações. Por exemplo, a Bíblia ela fala de Deus possuindo membros corporais como olhos, ouvidos e mãos. Deus tem olhos, ouvidos e mãos?
O salmista vai dizer assim: olha, Deus, ele não cochila nem dorme. Isso é uma atitude humana. Mas para mostrar uma característica do ser de Deus, ele utiliza uma palavra humana. Deus mesmo, ele vai falar dele lá no Salmo 78. Ele diz assim: despertei. Em Jeremias 7, Jeremias vai dizer que Deus está madrugando. Então o que acontece nesses textos é que, não existindo uma palavra humana para descrever o sentimento de Deus naquele momento, o escritor sagrado, ele usou uma palavra humana, aquela que fosse mais próxima do sentimento de Deus, que no caso era arrependimento. Outra coisa interessante acerca desse atributo de Deus: é muito interessante perceber na Bíblia o fato de que Deus, ele não muda, mas ele faz uso das mudanças. O Deus imutável, ao desenvolver o plano de salvação, ele fez uso de mudanças. Quem lê a carta aos Hebreus percebe claramente isso. A carta de Hebreus poderia ser resumida na seguinte expressão: Deus remove o primeiro para estabelecer o segundo. Deus deixa de lado a antiga aliança e coloca no lugar a nova aliança. E aí o autor do livro de Hebreus vai dizer o seguinte: olha, a antiga aliança foi algo provisório. Por isso ela foi abolida e deu lugar a uma nova aliança que entrou no seu lugar. O autor do livro aos Hebreus vai dizer assim: olha, o sangue dos cordeiros, o sangue de touros, o sangue de todos aqueles animais lá que foram sacrificados no Velho Testamento, todos eles perderam seu significado quando o sangue do Cordeiro de Deus foi derramado. O autor de Hebreus vai dizer assim: olha, a lei, o altar, os holocaustos, o sacerdócio, tudo aquilo foi temporário e sujeito à mudança. Tudo aquilo apontava para um sacrifício perfeito que estava por vir. Então, o Deus imutável, ele usa a mudança para os seus propósitos. Ele usa as mudanças, mas se encontra fora das leis das mudanças. Carlos Wesley não era o mais famoso da família, o mais famoso foi John Wesley. Mas assim como o irmão, escreveu vários hinos. E num dos hinos ele diz assim: todas as coisas ao mudar proclamam o Senhor eternamente o mesmo. Então o Deus imutável, ele usa as mudanças para os seus propósitos. Outra coisa muito interessante acerca desse atributo é que, para nós seres humanos, a possibilidade de mudar é o que nos traz redenção. Graças a Deus, porque nós não somos imutáveis. Se não pudéssemos mudar, nós estaríamos condenados, perdidos. Transformar-se numa outra pessoa é a essência do arrependimento. O mentiroso que deixa de mentir, o ladrão que passa a ser honesto, o lascivo que busca a pureza, o orgulhoso que passa a ter atitudes humildes. Ou seja, a moralidade da pessoa, ela é completamente alterada.
os pensamentos, os desejos, o comportamento é modificado. O homem arrependido, ele já não é mais aquilo que era anteriormente. E essa mudança ela é tão radical que Paulo chama o homem do passado de velho homem. Então, gente, glória a Deus que nós não somos imutáveis. Graças a Deus que existe para mim e para você a possibilidade de mudar e de continuar mudando, porque é isso que nos traz redenção. Vamos ver algumas aplicações dessa doutrina para as nossas vidas. Primeiro, a imutabilidade de Deus, entender, compreender esse atributo divino. Entender a imutabilidade de Deus nos incentiva a orar. Que consolo haveria em orar a um Deus que, como camaleão, muda de cor a cada momento? Que garantia nós teríamos de que Ele iria ouvir os nossos pedidos? Além disso, olha que coisa boa agora. Porque Deus é imutável, nós podemos chegar a Ele a qualquer hora do dia, em qualquer momento, tendo a certeza de que Deus não tem variação no seu humor. Quando a gente se depara com pessoas inconstantes, que coisa terrível. A gente não sabe o que falar. Será que ela está bem hoje? Será que ele está bem hoje? A gente não sabe como se posicionar, se deve falar, como falar, o que falar. A gente não sabe o que a pessoa está sentindo, o que a pessoa está pensando, o que a pessoa está planejando. Uma hora ele diz uma coisa, outra hora ele diz outra. A gente não sabe com que cara ele vai estar no outro dia. Então, por causa do atributo da imutabilidade, você pode chegar tranquilo diante de Deus, porque Deus não tem variação de humor. Com Deus não é assim. A Bíblia diz que Deus jamais muda a sua disposição. A Bíblia diz que Deus jamais esfria em suas afeições. A Bíblia diz que Deus jamais perde o entusiasmo, qualquer que seja o momento em que nos acheguemos a Ele, diz a Bíblia, nós vamos encontrá-lo receptivo, amoroso, disposto a perdoar. A um coração quebrado e contrito, Ele vai estar sempre pronto a perdoar. Por causa da imutabilidade de Deus, nós podemos orar com tranquilidade, chegar até Ele em paz, porque não há variação de humor. Isso é fantástico. Segundo, a imutabilidade de Deus é aquilo que nos mantém vivos. Quem diz isso? O próprio Deus. Malaquias 3, verso 6, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, ó filhos de Jacó, vós não sois consumidos. Porque eu não mudo. Por causa desse atributo divino, é que nós permanecemos vivos, sem a punição que os nossos pecados merecem. Nós vamos falar da misericórdia de Deus futuramente, e como disse há pouco, os atributos de Deus eles são imutáveis, e é por isso que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Ou seja, é por isso que nós não somos consumidos. Nós continuamos respirando, nós continuamos com saúde, porque Deus não muda. Se você fosse Deus,
você não já teria desistido da humanidade? Se você fosse Deus, quantas pessoas você já teria assassinado? No trânsito, umas 1000, né? Quanta coisa você mudaria nesse mundo por causa das pessoas que existem por aí? Agora deixa eu te dizer o outro lado da moeda. Essas mudanças que você gostaria de fazer e essas pessoas que você gostaria de assassinar, pode ter certeza que inclui você também. Que bom que Deus não muda. Por isso nós não somos consumidos. Terceiro, a imutabilidade de Deus garante o cumprimento das suas promessas. Se Deus pudesse mudar nos seus planos, nos seus propósitos, já pensou Deus mudar nos seus propósitos? Ele poderia mudar nos seus planos de mandar Jesus voltar. No meio do caminho ele diz assim: não vou mandar mais meu filho não, deixa esse povinho aí, ó. Eles que resolvam a vida deles aí. Como que ia ficar a nossa fé? Como que ficaria a nossa esperança? Se Deus pudesse mudar nas suas promessas, como nós poderíamos confiar na promessa de vida eterna? Será que gozaríamos do reino que Ele preparou antes da fundação do mundo? E quanto a tantas outras promessas, tantos outros ensinamentos que existem na palavra de Deus, a gente poderia acreditar? Então a imutabilidade de Deus garante o cumprimento das suas promessas. Quarto lugar, a imutabilidade de Deus garante o cumprimento da justiça. Meus irmãos, se Deus pudesse mudar, a justiça não seria feita, e os ímpios não pagariam por seus pecados. Diz a Bíblia que depois da sentença final de Deus não existe volta. Deus jamais mudará a sua vontade. Deus jamais revogará a sua decisão. Jamais rescindirá as suas ameaças. Quando eu for pregar sobre o atributo da ira de Deus, nós vamos ver que Deus não vai voltar atrás numa questão que Ele chamou, criou e ensinou, que vão pessoas para lá chamar de inferno. Tem peixe grande na igreja evangélica brasileira ensinando que o inferno não vai existir. Ou não existe, que Deus no final das contas vai levar todo mundo para o céu. Descarta completamente o atributo da ira de Deus. Ezequiel 8, Deus diz assim: pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Então é a imutabilidade de Deus que garante o cumprimento da justiça. E por fim, a imutabilidade de Deus é ela que garante a estabilidade desse universo. Acho que já falei sobre isso em algum momento aqui na igreja, mas eu preciso encerrar falando novamente disso. E cai como uma luva nesse tema da imutabilidade de Deus. Existia um filósofo escocês, ateu, século XVIII,
nos anos lá de 1700, um camarada chamado David Hume.